Boa tarde, bom dia ou boa noite, ladies and gentlemen. Hoje estamos com a nutricionista Letícia Moreira. A Letícia já saiu da bolha há muito tempo, já entendeu que a dieta carnívora faz sentido. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E, além disso, ela é nutricionista do grande Alessandro Medeiros, atleta carnívoro Ultraman, ou seja, 515 quilômetros sendo carnívoro. E a Letícia hoje vai também falar sobre isso, vai contar toda a experiência dela com a dieta carnívora, porque ela decidiu começar, se ela faz ou não a dieta carnívora, o que é que ela está vendo nos pacientes dela, quebrar alguns mitos da nutrição. Letícia, para quem não te conhece, você poderia se apresentar, por favor? Primeiro, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar batendo esse papo com você. Já é um papo que já era para ter marcado há muito tempo, né, Antônio? Mas a gente conseguiu aí na hora certa. Então, muito obrigada por esse convite. Estou me sentindo muito feliz e lisonjeada por estar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou uma nutricionista já antiga, né? Talvez, eu acredito que talvez dos nutricionistas atuais que falam sobre as dietas de baixo carboidrato, cetogênica e carnívoro, talvez eu seja a mais antiga, porque de formação, né? Porque eu sou formada já há 21 anos em nutrição. Então, já tenho muitos anos aí de experiência, não só nessa parte das dietas de baixo carboidrato, mas também das dietas convencionais, daquela que a gente aprende na faculdade. E por muitos anos eu apliquei essas dietas para os meus pacientes, né? Então, hoje, como você disse, eu faço um trabalho junto com o Alessandro Medeiros. Então, ele que é um atleta, né, de endurance, que faz aí longas distâncias e vem ganhando performance, vem melhorando, né, não só a performance, mas também melhorando a saúde, mesmo aos 55 anos, que ele fez recentemente. Então, se a gente for ver, né, toda a história, como você já fez um podcast aqui com o Medeiros, né, se for ver a história, o quanto ele teve uma melhora, né, em todos esses aspectos da vida dele. Então, assim, resumidamente, essa sou eu, né? E assim, eu busco, né, Antônio, trazer esse conhecimento para as pessoas, que foi algo que também mudou a minha vida, não só profissional, mas a minha vida pessoal, minha vida de saúde, minha vida familiar. Então, assim, eu tive uma mudança muito grande na minha vida por conta da alimentação. Então, eu quero também trazer esse conhecimento para as pessoas, que as pessoas possam também ter essa mudança positiva na vida. Maravilha, Letícia. E a gente vai conversar tudo sobre isso hoje. A coisa que eu queria começar falando é: você foi formada há 21 anos atrás. Claramente e obviamente o que você aprendeu na faculdade é totalmente do que você acredita que seja o certo agora. A maioria dos nutricionistas, se não todos os nutricionistas, aprendem na faculdade que a maior parte do prato tem que ser carboidrato, que gordura saturada, gordura animal é perigoso. O que fez você mudar o seu paradigma e perceber que uma dieta baixa em carboidrato ou uma dieta carnívora poderia ser utilizada para os seus pacientes e, ao todo, né, como uma dieta low carb ou carnívora pode ser uma dieta ideal para o ser humano? Bom, eu acho que tem uma frase que eu sempre gosto de falar, Antônio, que é pessoas curadas curam pessoas, né? Então, eu sou formada há 21 anos, mas a minha formação é igual de todo nutricionista que sai da faculdade atualmente. E que hoje eu acho um grande desperdício, né? Porque a nutrição, ela já vem tendo uma atualização ano após ano, mês após mês, semana após semana, e o curso de nutrição ainda é, né, com aqueles mesmas matérias, mesmas coisas que eu aprendi, vamos dizer assim, eu formei há 21, mas eu entrei na faculdade há 25 anos atrás. Então, ou seja, é muito tempo de desatualização dentro de uma faculdade, né? Então, quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar na área clínica, porque a faculdade que eu fiz era a faculdade de medicina, então o foco sempre foi para a área clínica. Eu fiz estágio em hospitais, né? Fiz estágio de atendimento, enfim, fiz estágio em saúde pública também, que é uma coisa também que é um pouco difícil aqui no Brasil da gente trabalhar, mas enfim. Então, o meu foco sempre foi para a área clínica. E eu me formei e já fui trabalhar com isso em atendimento, né? Trabalhei também numa escola na PAI, né?
escola para crianças, né, que tenham alguma, né, problemas, né, excepcionais, como o autismo, né? Tinha muito autista lá na PAI que eu trabalhava. E assim, quando eu trabalhava com as dietas convencionais, e quando eu estava na PAI nessa época, por conta dos autistas, porque era a maior parte que tinha lá na PAI, eu comecei a estudar algumas coisas sobre as casiomorfinas, agluteomorfinas, né, que isso atrapalhava nas questões neurológicas dessas crianças, né? E foi ali que, assim, eu comecei a ver que tinha alguma coisa diferente na parte da alimentação. Mas, assim, meio que deixei aquilo engavetado, trazia como terapêutica dentro da APAE, mas para mim mesmo eu não colocava muito em prática, né? E aí, nesse contexto todo, Antônio, eu fiquei obesa. Então, assim, você me conheceu, eu sou baixinha, sou muito pequenininha e eu cheguei a quase 90 quilos. Então, eu estava muito, muito gorda, né? E assim, eu não entendia por que que eu estava daquele jeito. Porque eu seguia as diretrizes nutricionais, eu comia de 3 em 3 horas, eu comia as barrinhas de cereais, as bolachinhas integrais, pão integral, arroz integral, tudo direitinho. A carne era pequenininha, do tamanho da palma da mão, que era tudo que eu tinha aprendido na faculdade. Porque, afinal, a carne, ela faz mal para a nossa saúde, ela causa câncer, né? Ela inflama o nosso intestino. Então, a gente comia muita salada, era aquele prato desse tamanho de salada, e uma carninha pequenininha, e passava 1 ou 2 horas, já estava com fome de novo, e aí ficava beliscando esses industrializados, né, que a gente sabe hoje que é cheio de açúcar. E aí, nesse contexto todo, eu, né, tive meus filhos e continuei acima do peso, e eu abandonei a área de nutrição. Eu falei assim, isso não está dando certo, porque eu não estou conseguindo nem emagrecer para mim, quanto mais fazer isso para os meus pacientes. E o mais engraçado, Antônio, é que eu trabalhava num projeto para obesos mórbidos, que eles faziam uma pré-dieta para operação de bariátrica. Então você imagina a cena, dois obesos conversando. Era muito. E assim, a gente olhava para a cara do paciente e ele provavelmente devia estar pensando assim, ué, mas você também tem que fazer isso que você está falando, você também, né, tá quase no caminho aí de uma bariátrica, né? E aí, nesse contexto, eu vi meu consultório às moscas, eu saí da profissão, fui trabalhar numa outra área administrativa, porque aqui na minha cidade ela tem muitas indústrias, né? E fui trabalhar no setor comercial de uma empresa de equipamentos médicos. E Isso foi há lá, mais ou menos quanto tempo atrás? isso foi mais ou menos há 11 anos atrás. 11 anos, 11, 12 anos atrás, que é mais ou menos a idade da minha filha, né? Então, porque foi quando ela nasceu que eu comecei a perceber que, enfim, estava tudo errado, né? E aí lá nesse trabalho que eu tinha, eu conhecia a minha chefe, né, na época ali, e ela começou a falar assim, Letícia, você conhece a dieta low carb? E assim, a primeira coisa como nutricionista, assim como muitos, é falar assim, não faz isso não, porque isso daí você vai entupir tuas veias, você vai morrer do coração, não faça isso. Então, assim, às vezes as pessoas até me perguntam, Letícia, mas o que você acha dos nutricionistas que negam, né? Eu falo, tá tudo bem, tá dentro do padrão, porque eu também neguei. Eu não posso julgar, sendo que eu também fui uma das pessoas que fui contra no início. Só que tem uma coisa, Antônio, que é a realidade, né? Essa minha chefe, ela foi fantástica, porque ela não me impôs. Ela falou assim: não, tudo bem, você não conhece a dieta low carb, faz a dieta que você está fazendo, né? Porque eu estava tentando emagrecer na época, e ela começou a fazer a dieta low carb. Mas ela emagreceu assim, muito rápido. Comecei a ver aquilo ali, eu já há muito tempo na dieta, não conseguia perder nenhum quilo, nem nada. Eu falei, deixa eu ver o que que é essa dieta low carb. Aí foi quando eu comecei a estudar o blog do Dr. Souto, né? Foi o primeiro contato que eu tive com dietas de baixo carboidrato foi através do blog do Dr. Souto. E aquilo ali começou a fazer sentido para mim, igual, né, a gente estava falando. Se a gente tem um pouquinho de cognição, quando a gente começa a ler,
você fala assim, não, isso aqui faz todo sentido na parte da nutrição. E aí eu comecei a colocar em prática. E eu tive uma perda de 20 quilos nos primeiros 4 meses de dieta. E aí eu reapaixonei pela nutrição, porque até então eu estava totalmente desacreditada. Até porque realmente o que a gente aprendeu, né, desacredita qualquer um. Então eu estava desacreditada da nutrição, de repente aquilo me volta, né, com uma força muito grande. Aí eu cheguei para minha chefe, que eu trabalhava no setor comercial, e todo setor comercial, não sei se você já trabalhou, vendas, é um negócio que a gente tem que bater meta. E aí eu falei para ela assim, ela chama Cláudia, eu falei, Cláudia, você me ensinou a trabalhar aqui e você me mostrou uma nova nutrição. Eu vou embora. Aí eu só sei que ela falou assim para mim, voa, Letícia, eu sei que você gosta da nutrição, então, né, pode ir tranquilamente. E eu aluguei uma salinha na minha cidade e comecei a atender as pessoas daqui. Minha cidade é pequena, tem 40 mil habitantes, é no sul de Minas Gerais, no interior, né? Só que eu comecei a trabalhar ali nas redes sociais, né? E aí difundiu essa. Porque na época que eu comecei, não tinha muitos nutricionistas que falavam sobre dieta low carb. Estava começando aqui no Brasil, né? Então aquilo começou a tomar uma proporção muito grande, né? Aí eu comecei a atender mais obesos, né? Mas aqui na minha cidade tem um ultramaratonista que na época estava na seleção brasileira de ultramaratona. E ele é uma pessoa que tem uma situação financeira, né, mais precáriazinha, e a gente ajudava ele a comprar roupas, tênis e tudo mais. E ele precisava de uma nutricionista. Senhoras e senhores, uma pausa na entrevista para apresentá-los um novo parceiro do canal. Eu estou muito feliz porque vocês sabem que eu sempre procuro os produtos de melhor qualidade no mercado brasileiro e de verdade eu achei. Eu fico feliz que a Wanderleve me proporciona o melhor caldo de ossos e colágeno possível todo santo dia. Eu venho usando isso há meses. É uma adição de nutrientes importantes na dieta como magnésio e glicina e é uma combinação perfeita para vocês que fazem jejum. Você junta isso com a novidade da manteiga bovina de primeira pelo melhor preço do mercado, eu não tô brincando, eu fico tranquilo e confiante de que eu tô fazendo o melhor possível para minha saúde e para minha longevidade. E é justamente por isso que eu tô compartilhando os produtos da Wanderleve com vocês. Enfim, é só uma ressalva rápida que eu queria fazer, porque o produto é realmente bom e eu realmente acredito na marca. Podem confiar. Continuem desfrutando da entrevista e um ótimo vídeo para vocês. E aí, quando essa minha chefe falou para mim, Letícia, ó, ele precisa de uma nutricionista, será que você pode ajudar ele, fazer a consulta para ele de graça, né, e acompanhar? Eu falei, não, faço. Só que aí, Antônio, veio aquela dúvida. Eu falei assim, tá, mas como é que eu vou usar essa estratégia no esporte? Porque até então, por emagrecimento, estava tudo ok. Mas como é que eu vou usar isso para o esporte? Será que o atleta não vai perder a performance? Porque eu estudei que precisa de 90 gramas de carboidrato por hora. Como é que vai ser isso para um atleta, né? No nível dele, que é um atleta de seleção brasileira e tudo mais. E eu comecei a estudar muito sobre essa questão do esporte. Aí estudei muito o Tim Noakes, estudei muito o vôlei, né? E na época tinha um outro atleta, até que a gente teve um programa também para atletas que faziam dieta low carb. A gente fez ali muitas lives, né? E, enfim, e aí eu comecei a ver uma outra parte da nutrição, né? Que era fugindo da parte do emagrecimento. Eu falo que o emagrecimento em todas as situações ele é só consequência, né? E aí eu comecei a trabalhar com atletas, comecei a criar essas metodologias, né, para o esporte, que até então eu errei muito. Teve muita tentativa e erro, né? Porque eu não sabia como que funcionava, porque na teoria eu tinha, mas como é que eu vou botar isso na prática? Então, desde 11 anos atrás, né, que foi muito rápido quando eu saí do trabalho, voltei a trabalhar como nutricionista, foi muito rápido a transição para trabalhar também com atletas. Já estava começando a difundir nas redes sociais, né? E, enfim, fui criando essa metodologia. Nesse contexto, foi quando o Medeiros conheceu meu trabalho online, né? E aí ele contou a história dele. E quando o Medeiros conta a história dele, todo mundo fala assim, uau, né? E eu, na época, eu trabalhava com ultramaratona, né? Eu trabalhava com ultramaratonistas que faziam ali, né, o seu
150 quilômetros, até 200 quilômetros. Mas uma pessoa chegar para mim e falar assim, ó, 515 quilômetros, será que a gente consegue fazer com uma dieta de baixo carboidrato? Aí eu falei assim, não, eu tenho que pegar essa história para mim, para a gente poder fazer essas metodologias. E ali começou também o trabalho, né, com o Medeiros, que na época, Antônio, ele não fazia carnívora. Ele estava já vindo de uma mudança, né? No podcast dele, provavelmente ele deve ter contado, né? Ele veio de uma mudança. E na época a gente começou com low carb, rapidamente ele já passou para cetogênica, e aí eu peguei e falei assim, e eu já estava estudando a carnívora, porque no primeiro momento eu estudei muito low carb e cetogênica. A carnívora, ela veio depois. Por que que ela veio depois, Antônio? Porque eu conheci uma atleta que ela tinha doença de Crohn, doença celíaca, e mesmo com dieta cetogênica, essa atleta, que é a Ana Vilela, que hoje nós somos muito amigas, por sinal, ela, mesmo na cetogênica, ela passava mal. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada, porque tinha que melhorar. E aí foi quando eu comecei a estudar a carnívora para essas doenças intestinais. E aí eu falei assim, Aninha, vamos fazer a dieta carnívora, porque eu acho que vai dar muito certo para você, porque pelo seu histórico e tudo mais. E ela foi a minha primeira paciente antes até do Medeiros. Na época ela era ultramaratonista também. E aí ela parou de ir no hospital, ela teve uma melhora muito significativa de performance, melhorou tudo nela. Aí ela falou para mim assim, Letícia, eu nunca mais saio da dieta carnívora. Primeiro, porque eu tô me sentindo bem, eu não tenho mais as crises que eu tinha, e vou ficar na dieta carnívora. Aí ela fala até para mim assim, não, hoje eu vejo a minha alimentação como algo para minha saúde, para minha performance. Eu não fico o quê? Porque muita gente fala assim, ah, mas eu gostaria de comer um pão, gostaria de comer alguma coisa. Ela fala, eu não tenho isso. Eu quero melhorar minha saúde porque eu sei o quanto é ruim ter que ir para o hospital, eu sei o quanto é ruim passar mal, ter dores, ter que ficar tomando medicação e fazer uma prova cheia de dor, chegar e, né, evacuar, vomitar, eu sei o que é isso. Então ali eu comecei a perceber que a dieta carnívora, além de emagrecer, que ela também teve um emagrecimento, ela também curava. E foi quando eu apresentei a dieta carnívora para o Medeiros. Falei assim, Medeiros, ó, você precisa perder peso, a dieta carnívora é fantástica para esse momento. Vamos fazer 15 dias. Aí ele fez os primeiros 15 dias da dieta carnívora. Ele, como ele estava iniciando, ele perdeu um pouquinho da performance, que é super comum de acontecer. E aí ele falou assim, não dá, porque eu tenho uma prova, ele tinha o Ultraman, que ele ia participar. Eu falei, então vamos fazer assim, vamos voltar para a cetogênica e deixa a carnívora ali. Num momento específico, a gente volta com ela, quando você não tiver com competição. Só que assim, eu não sei se a gente pode falar que é sorte ou azar, mas pela nossa sorte veio a pandemia. E aí, na pandemia, todas as provas foram canceladas. E neste momento do cancelamento das provas, foi quando ele me ligou. Eu me lembro até onde eu estava, num sábado, e falou assim: Lê, é o seguinte, cancelou todas as provas, eu tô querendo me desafiar aqui e eu quero testar a dieta carnívora agora para ver se a gente melhora a performance, né, para ver o que acontece, para a gente fazer um laboratório, né? E, enfim, vamos começar. Eu falei, beleza, pode começar hoje mesmo. E aí foi que ele começou, ele fez um desafio que era para fazer 7 meias maratonas seguidas. Ele chegou na sétima, ele estava tão bem que ele foi até o 10º dia. Ele só não esticou mais, porque o treinador dele falou, não, para, porque senão pode lesionar e tudo, mas ele estava se sentindo bem. Você imagina, todos 7 meia maratonas em 7 dias? Uma atrás da outra? seguidos. Só que aí ele se sentiu bem e fez mais 3. Então, ou seja, ele fez 10 meias maratonas seguidas. E o treinador falou, para, porque eu tenho medo de você se lesionar. Aí foi o que ele parou, porque senão, se bobear, ele estava até hoje. Né? E aí a gente começou a ver que tinha alguma coisa que estava ajudando ele. A primeira coisa que a gente viu foi a questão da composição corporal. Então, há 6 anos que a gente começou esse trabalho, se você, às vezes ele coloca lá uns antes e depois dele na internet,
ele era um atleta, mas ele não tinha porte de atleta, ele não tinha músculo. E de repente, em pouquíssimo tempo, ele ficou todo saradão, todo, né, musculoso, o percentual de gordura diminuiu, aumentou a massa muscular. Então, assim, ele teve uma virada de composição corporal, mesmo mais velho. Na época, acho que ele estava com 49 anos, quando a gente começou, né? Então, ou seja, que é um mito que todo mundo fala, depois do, né, quase nos 50 ali você não consegue ganhar massa muscular e tudo mais. Então ele começou a ter essa melhora, foi a primeira coisa. E aí depois ele melhorou toda a performance. Aí a gente foi criando desafios. Como tinha cancelado as provas, ele falou assim para mim, Lê, em setembro é meu aniversário e eu quero comemorar meus 50 anos e eu vou correr 160 quilômetros, que era de Que Largo até Que Oeste, que é uma prova que a gente sempre está fazendo, né? E eu quero fazer na Carnívora. Mas ele ia fazer como desafio pessoal, como comemoração do aniversário dele. Não ia ter outros atletas, até porque estava tudo cancelado. E foi ali que a gente começou a fazer laboratório, porque dentro desses 160 quilômetros, né, que é 100 milhas, a gente ali parava de 2 em 2 horas para pesar, para a gente fazer hidratação, para ver a hidratação, para ver como é que estava a pressão. Então a gente foi fazendo essas medidas para começar a ter um banco de dados do que acontecia com ele numa prova dessa, né? Ele fez, se eu não me engano, quase em 20 horas, um pouquinho menos que 20 horas, esse percurso. E os dados que ele apresentou ali foi fantástico, né? Na época ele não fez em jejum, mas ele comeu pouquíssimo. Ele fez a hidratação, que é um ponto importantíssimo para o atleta, né? Ele fez aquela hidratação e ele levou fígado desidratado para comer no meio do caminho e caldo de ossos, que foi, mas assim, foi uma quantidade muito pequena. Ele conseguiu fazer a maior parte do tempo. Então, assim, Antônio, a partir disso, que foi o primeiro passo, aí começaram a vir as outras provas, né? Começaram a vir as outras coisas que a gente também sempre, a nossa preocupação sempre foi trazer ciência para aquilo, porque até então a gente tem os estudos, mas não eram estudos com tão longa distância, né? Então, assim, vamos começar a compilar isso tudo. E aí a gente começou a ter muito contato com outros médicos também, que seguem a mesma linha. Aí eles foram entrando, assim, no nosso projeto também. Então, tem outros exames. A gente brinca, né? Ele vem para o Brasil, ele vai direto para o laboratório para fazer exames. E os exames dele são sempre muito bons, ele está sempre bem de saúde, né? E muito pelo contrário, ele está muito melhor do que ele estava de saúde, né, antes. Então, ou seja, isso a gente está vendo essa melhora, mesmo ele ficando mais velho. E aí aquela coisa, né? Ele quebra tanto paradigmas que ele quebra também o paradigma da idade. Porque geralmente o atleta vai ficando mais velho, ele já vai querendo se aposentar, né? Então, assim, já está na hora de aposentar. Mas a competição dele muitas vezes é com pessoas muito mais novas. Teve uma prova que foi a de Miami, teve até um atleta que estava lá em primeiro lugar, ele tinha 33 anos. E ele estava, né, páreo duro ali com o cara. E quando o cara descobriu a idade dele, o cara parou, botou a mão na cabeça e falou assim: Eu não acredito que você tem essa idade. Então, ou seja, ele, além de quebrar a questão da nutrição, ele quebra uma questão da idade. E hoje, aos 55 anos, ele é um atleta profissional, que também já quebrou paradigma, né, de que atleta mais velho não pode ser profissional. Então, hoje também é um atleta profissional. E sempre melhorando. Esse que é um ponto muito importante. Então, a gente já tem um primeiro estudo, né? E aquela coisa, né, Antônio? O primeiro estudo dele é focado na parte da microbiota intestinal. Você lembra que eu contei a história da minha paciente que tinha vários problemas intestinais e ela teve uma melhora? Provavelmente, com melhora dessa microbiota, melhora do processo inflamatório, que é o que a gente consegue ver nesse exame do Medeiros. A gente consegue ver que ele tem uma microbiota super saudável, né? E mais 70% dessa microbiota que ele tem ainda não se tem estudo. Então, você imagina, você abre a porta, Antônio, para novas possibilidades de estudo. Porque até então, o que a gente tem sobre microbiota, ela é focada numa dieta convencional, cheia de fibras, né, cheia de carboidrato.
Agora, quando você tira isso e você abre essa oportunidade de novos estudos, de novas possibilidades, e é óbvio, a microbiota, ela interfere não só na parte intestinal, mas uma microbiota saudável interfere em todo o nosso sistema, né? Cérebro, enfim, coração. Inclusive, tem um estudo que já está associando a microbiota intestinal à parte do coração, a melhora do coração. Então, ou seja, quando você tem essa microbiota saudável, você melhora todos esses aspectos de saúde. Então, por isso que a gente está também quebrando um paradigma de várias outras coisas, de várias possibilidades de estudos, né? Então, assim, resumindo tudo que eu falei até aqui, que eu falo pra caramba, eu vim da obesidade, que foi aquilo que eu te falei, né? Pessoas curadas curam pessoas. Então, eu me curei e aí eu fui, né, aos pouquinhos aprendendo e hoje a gente está aí mostrando um resultado que não é só performance, não é só esporte, mas é um resultado que quando a gente tem um atleta que ele chega no extremo do corpo, a gente pode aplicar isso para uma pessoa comum, né? Uma pessoa que às vezes está lutando há anos com uma doença, como eu tenho pacientes que falam para mim, Letícia, eu estou há anos tratando uma doença com vários medicamentos e eu não consegui remissão. Foi eu mudar minha alimentação, eu não preciso mais tomar medicamento. Então, isso é uma missão, sabe, Antônio? Isso é o que eu quero, porque se uma pessoa há anos está doente e daqui a pouco com uma alimentação que é simples, consegue mudar, cara, isso não tem preço. E aí mostrando, né? O esporte ele é agregador. Quando você mostra um atleta fazendo algo que realmente traz resultado, as pessoas comuns começam a fazer e elas começam a ter uma melhora muito significativa. Então é isso, Antônio. Essa minha linha do tempo, ela foi dessa forma, né? Começou comigo e hoje está aí, né, com muitas pessoas se beneficiando. Sensacional. A gente tem um bocado de coisa para empacotar. Para Vamos lá. desempacotar, quer dizer, do Desempa... que você. Para desempacotar do que você acabou de falar. Vamos começar com uma coisa que você falou bem rapidinho, mas que é sensacional. Vocês fizeram um teste de microbiota no Medeiros, Sim, né? Se eu não me engano, o Medeiros falou que fizeram com o Dr. Eurípedes, né? doutor Eurípedes. Testaram a microbiota dele e você falou que 70% da microbiota de Medeiros é desconhecida, sendo que o Sim, outro, sendo que a microbiota dele também está extremamente saudável. exatamente. A microbiota dele é extremamente saudável, não temos inflamação, né? E interessante, Antônio, olha que bacana, essa daí também é muito legal. A gente fez outros testes de microbiota nele. Nós fizemos esse primeiro, e aí a gente tinha uma prova era 135 milhas. Aí a gente pediu para o laboratório mandar 2 testes para a gente. A gente ia fazer um antes dele começar e um depois dele terminar. Então foi o que a gente fez. Então, a gente fez um antes, terminou a prova, ele fez a coleta de novo. Mandamos para o laboratório. Quando chegou o comparativo, e essa prova ele fez em jejum. Quando chegou o comparativo, a microbiota que ele fez depois da prova, ela estava melhor do que a que ele fez antes da prova. Então, olha só que interessante. Como ele fez a prova em jejum, isso assim é o que eu acho, tá? Porque eu ainda não achei nenhum estudo que comprove essa minha tese, tá? Mas ele aumentou os corpos cetônicos. Então, ou seja, para você ter uma ideia do quanto a cetose mais alta, ela tem uma influência no processo de desinflamação. Então, o jejum, ele faz com que tenha esse aumento, né, da cetose, e com isso você também melhora outros aspectos, principalmente da parte intestinal. Então, essa é a minha tese, essa é a minha teoria que eu acho que foi dessa melhora, porque assim, a gente imaginou que o que iria acontecer era o contrário. Era a primeira tá melhor quando ele terminasse tá ruim. Mas foi justamente o contrário. Ele teve uma melhora. E então, assim, por isso que aliar tanto a dieta carnívora, que é a dieta mais anti-inflamatória que a gente tem, com o jejum,
Aí eu brinco, né? É a fórmula do sucesso, porque você vai ter um aumento da cetose, você vai ter, eu não gosto dessa palavra, mas talvez para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, vai ter um detox celular, né? Então, as células que são ruins, elas vão, né, ser fagocitadas, ser comidas para vir células novas, né? Então, Autofagia, né? a autofagia. Então, ou seja, isso é uma coisa que a gente fazia na nossa ancestralidade, né? Os nossos ancestrais, o que eles comiam, depois sabe-se lá quando que ia ter comida. Então, comi, fazia o jejum, e ou seja, se a gente pega aquelas fotos, né, daquelas tribos onde as pessoas ainda têm, né, uma dieta base de proteína, o corpo de todos, né, são todos musculosos, a dentição é perfeita, não temos cárie, não temos nem os dentes encavalados, né? Então, se a gente começa a ter esse olhar e ver que a alimentação é o foco para muita coisa, para melhora da saúde global, pô, isso daí é uma coisa fantástica. Mas assim, Antônio, a gente não pode estudar nutrição se a gente não sabe da nossa história. Se a gente não sabe do que aconteceu, de onde, qual foi a nossa evolução, o que aconteceu na parte da Revolução Industrial, o que aconteceu né, quando veio ali Ansel Keys, que postulou que a gordura fazia mal. Então, se a gente não sabe essa história, é muito difícil a gente ter senso crítico para poder chegar, né, numa faculdade de nutrição e falar, ó, olha aqui, por que que quando a gente estava, né, na nossa ancestralidade as coisas funcionavam? E agora a gente tem que ficar comendo um monte de carboidrato, um monte de empacotado, e a população está cada vez mais doente, cada vez mais obesa, né? A obesidade é só uma das situações. Eu falo que é a porta de entrada para o inferno, porque vem diabetes, doenças cardíacas, hoje o Alzheimer cresce a cada ano, a obesidade infantil cresce a cada ano. Então, ou seja, tem alguma coisa errada nisso tudo. É óbvio que não é só uma questão de alimentação, mas a alimentação tem uma porcentagem altíssima nessas doenças modernas que a gente tá tendo. Então, se a gente volta, pelo menos, a ter uma alimentação à base de proteína e gordura, a gente melhora boa parte da nossa vida. Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. Não tenha dúvida nisso, né, Letícia? E um dos estudos que eu li que fez eu bater o martelo e saber que isso fazia sentido são os estudos de isotopos estáveis. Especificamente um da Universidade de Tel Aviv, de Miki Ben-Dor, onde Uhum. ele analisa os colágenos ósseos de antepassados nossos, de 200 mil anos atrás, mais ou menos. E nesses colágenos ele consegue analisar os isotopos de carbono e de nitrogênio para saber exatamente qual lugar da cadeia alimentar a gente estava e quanto tempo atrás isso aconteceu, né? Sim. Então, como um fato, né, baseado nos estudos de isotopos estáveis, o ser humano foi hipercarnívoro por uma longa quantidade de tempo, desde antes do Homo sapiens sapiens até hoje em Uhum. dia, ou seja, milhões de anos, que a gente vem sendo hipercarnívoros com mais ou menos 70 a 80% da alimentação de carne gordurosa e 20 a 30% de frutas e tubérculos que são extremamente diferentes da que existem hoje em dia, Exatamente. que eu gosto de chamar de frutas e de comida de salvamento ou algo parecido, porque quando não tinha carne tinha que ser Tinha alguma coisa, nada, entendeu? vai. Tipo assim, tem que ser isso daí. É aquela coisa, né? A base, né?
Tanto é que proteína, ela no grego, é o primeiro. Então, ou seja, a proteína tem que vir em primeiro lugar. Aí as outras coisas, aqui na minha cidade, fala-se que carne é mistura. Não sei se você já ouviu essa expressão. Ah, tem mistura. Mistura é a carne. Só que hoje eu falo, mudou, que a mistura é a salada, é o arroz, ou seja, é o pouquinho que você tem ali, porque a base ela sempre vai ser a proteína com a gordura, né? E o importante, a gordura. A gordura, dentro de um aspecto de uma dieta carnívora, ela é a mais importante. Porque as pessoas têm a ideia de que dieta carnívora vai ser carne magra. Não é carne magra. Não é. A gente precisa de carne com gordura. Faltou gordura, você vai ter que acrescentar. Seja lá, né, com manteiga, tem que fazer um acréscimo dessa gordura. Então, quando você tem uma base de uma dieta carnívora, pelo menos, no mínimo, 60% tem que ser de gordura. Tem que ter gordura. Isso que E eu ia te aí, perguntar. a gordura, ela é importantíssima. Porque, óbvio, a gordura foi envolta aí nesse mito, né? De que gordura saturada faz mal, de que gordura saturada, né, entope as veias, que veio através ali do Ansel Keys, com os estudos todos errados, né? Que já tem muitos estudos, mas não é um, dois, não. É, assim, centenas de estudos que já fala com esse estudo de Ansel Keys, ele está totalmente desatualizado, está totalmente por fora. Só que foi um cara que tinha uma influência política grande, aquilo ali foi difundido, e aí, assim, a população se lascou justamente porque tirou a gordura da alimentação. E aí, quando a gente começa a comer mais gordura, o nosso corpo, principalmente a parte intestinal, o nosso intestino, né, as microbiotas, elas precisam dessa gordura também para elas produzirem. Aí, sabe aquela questão da fibra, Antônio? Ah, a dieta tem que ter fibra? Tem que ter fibra se a sua alimentação é rica em carboidrato. Agora, uma dieta carnívora, cetogênica, isso daí, as fibras, elas são totalmente indispensáveis. Não há necessidade. Até porque a nossa microbiota ela tem predileção pela gordura. Então a gente precisa de gordura para funcionar o intestino. Eu não falei que o intestino que está saudável, que está com a microbiota saudável, interfere em todo o nosso sistema? Ou seja, funcionando o nosso intestino, tendo gordura ali saudável para poder funcionar melhor o intestino, você vai funcionar melhor o seu cérebro. Nosso cérebro tem predileção para os corpos cetônicos, não é pelo açúcar. Até a gente fala assim, você come açúcar, você fica mais agitado. Você fica mais agitado, mas também, daqui a pouco, quando baixa, dá vontade de dormir, né? Insulina subiu, insulina desceu, dá aquela vontade de dormir. Então, quando você está em cetose, quando essa gordura está sendo produzida de forma saudável, dentro do que a gente deve ser, né? Nosso metabolismo, a nossa saúde cerebral fica estável, você não fica com vontade de dormir depois que você come, né? Você consegue fazer um jejum, como eu disse, né? Carnívoro mais jejum é a fórmula de sucesso. Então, ou seja, eu sou muito suspeita para falar, né, Antônio, porque a minha vida e de muitas pessoas à minha volta melhoraram, né? Então, quando alguém até rebate assim, a gente precisa de fibra, a gente precisa, né, de retirar a gordura, eu falo assim, você está totalmente equivocado, porque não é um relato, é muita gente se beneficiando da dieta. Não tenha dúvida, e já puxando de outra coisa que eu queria desempacotar do que você falou anteriormente, né? Conectando com o que você falou agora sobre como a gordura animal é essencial numa estratégia carnívora de baixo carboidrato. Você comentou que o Medeiros ele vem aumentando a performance, mesmo ele ficando mais velho. Ele vem Sim. ganhando mais músculo, mesmo ele ficando mais velho. Você acredita que uma das razões do Medeiros estar quebrando todos esses paradigmas, melhorando a performance, mais vitalidade, vem do motivo dele estar abaixando o carboidrato para o mínimo possível, não tá, né, tomando esses gelzinhos de carboidrato toda hora, não tá bombardeando o corpo de carboidrato e trocando essa fonte de energia pela gordura? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o motivo que eu acho que ele está tendo essa melhora
Primeiro porque a carne, ela tem os nutrientes essenciais. Então, ou seja, ele está com o corpo nutrido. Porque diferente de um atleta que tem uma dieta rica em carboidrato e que toma gel a cada 1 hora, esse atleta ele se inflama e assim muitas vezes ele não consegue absorver todos os nutrientes da alimentação, né? Então não tenho dúvida nenhuma que um primeiro ponto seria esse, né? Dele estar com uma nutrição perfeita. E aí, como a alimentação carnívora é uma alimentação que não inflama, ele acaba tendo uma vantagem. Primeiro porque, por ser um atleta de endurance, ele precisa ter treinos, muitas vezes 2, 3 sessões ao dia. No outro dia tem que ter treino, é um treino de segunda a segunda, ele não tem descanso. Então, quando ele consegue chegar no outro treino ou chegar no outro dia sem dores, isso ajuda demais a ele performar, porque ele consegue fazer o que o treinador dele está pedindo. Então, eu preciso correr na velocidade X, preciso fazer tanto tempo de bicicleta. Isso tudo interfere. Então, um atleta que está inflamado, se ele vai fazer, às vezes, um treino no outro dia, ele vai estar com dores, ele não vai conseguir ter uma melhora. Então, ou seja, esse aspecto agora da nutrição, da desinflamação, é algo muito importante para ele, né? Como atleta, porque isso faz realmente com que ele tenha essa melhora. E aí, uma das coisas, Antônio, que a gente mais preocupa, que eu acho que é assim, até as pessoas escutam, ficam meio chateada, mas o nosso grande problema com o Medeiros é que ele ganha massa muscular sem fazer esforço. E olha só que interessante, ele faz uma atividade que é catabólica, ou seja, os atletas perdem músculo. Ele, ao invés de perder músculo, ele ganha músculo. Então, ganhando músculo é um problema para a gente? É, porque o atleta de endurance tem que estar mais leve, músculo pesa. Mas a gente fez o exame dele, agora recentemente, 9% de gordura corporal e muito músculo. E ele fica assim, Letícia, eu preciso perder peso. Eu falei assim, então a gente vai ter que perder músculo. Vamos fazer jejum, vamos, né? Não faz atividade de ganho. Ele não faz musculação. Aí nós vamos fazer a bioimpedância dele, vamos fazer um DEXA dele. Ganhou músculo. Porque mesmo ele fazendo jejuns, que ele faz jejum 24 horas é normal, né? É uma das estratégias que a gente usa para pré-prova, né? Então, é normal ele fazer, mas mesmo ele fazendo jejum e comendo ali 1 quilo, 1,2 kg de carne todos os dias numa refeição só, esse músculo vai crescendo. Aí as pessoas falam, mas ele faz uso de anabolizante. Não, ele não usa. Não usa hormônios. Então, ou seja, isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas ficam, mas como assim ele está ganhando? Por quê? Porque a dieta dele é adequada. A dieta dele tem uma quantidade de proteínas adequadas, ou seja, o corpo dele não está inflamado, consegue ter absorção total desses nutrientes, ele já está certo adaptado, a cetose dele também ajuda a desinflamar, a cetose dele também ajuda né, melhorar, dar energia para o próximo treino. Então, assim, sem dúvida nenhuma, Antônio, foi um grande trunfo a dieta carnívora para ele. Principalmente por ele ser um atleta de longa distância. Né? Então, isso a gente verifica, né? E assim, a gente está falando da performance dele. Mas quando a gente volta para a saúde, porque eu não sei se você já ouviu a expressão assim, a atleta não significa ter saúde, né? Você já deve ter ouvido essa expressão. Muitos atletas de alta performance não têm saúde, mas o que a gente vê nele é saúde. Então, ele tem a performance dele como um atleta e a melhora da saúde. Você imagina um atleta mais velho melhorando a saúde, é óbvio que ele vai ter performance. É óbvio que ele vai, né? Ele vai estar bem de saúde, ele tá bem em todos esses aspectos. O fato é que saúde, né, ok, significa que ele também vai estar performando, né? Então ele mesmo 5 anos na dieta carnívora, mais ou menos, desde a pandemia até agora. Então 5 anos de dieta carnívora.
Ele não tá tendo nenhuma deficiência nutricional? Nenhuma, Quem nenhuma. diria? E assim, nenhuma deficiência nutricional e fazendo jejum, tendo treinos extremos. Ele fez uma prova agora, foi domingo passado, né? Se eu não, sábado passado. E assim, ele fez uma prova, vou fazer essa prova, que era de montanha. Não é a prova dele. Não é prova que ele faz, ele não treina para essa prova, porque lá nos Estados Unidos, né, não tem morro ali na Flórida ali, não tem morro para treinar, mas ele foi se desafiar, ele sabia que ele não ia bem, mas assim, ele fez a prova. Ele fez mesmo sem treinar para a prova. Então, eu falo assim, você nasceu um atleta pronto. É só falar assim, vamos, vamos. É óbvio que se ele tivesse treinado para essa prova, feito montanha, ele iria fantasticamente. Ele fez em jejum, fez em 24 horas a prova, ele fez em 29 horas o jejum. Antes da prova, ele comeu mais ou menos 1,2 kg de carne muito gorda, né? Mais metade de uma manteiga. Então, ou seja, Antônio, ele teve assim, ele foi muito bem. E o mais legal, no outro dia estava bem. Não estava igual um pato, né? Que os atletas ficam depois. Não, outro dia ele tava bem, óbvio, com algumas dores nas pernas, porque é normal por conta do morro e tal. Mas assim, passou 2 dias, já estavam normalmente. A gente, depois de 2 dias, a gente fez uma ação para o patrocinador dele, onde ele teve que correr. Ele correu. Se fosse um outro atleta, talvez ia ficar 1, 2 semanas sem correr. E assim, já voltou para os treinos, porque agora em novembro ele vai participar de um Ironman em Cozumel e vai fazer o El Cruz, que também são 100 quilômetros de montanha. Mas aí ele vai fazer treinando, né, nas montanhas, e em janeiro ele vai fazer a BR 135, que são 219 quilômetros também subindo montanha. Então, ou seja, já estamos aí com o final do ano e o começo do ano de 2026 já com provas. Então, assim, ele não pode parar. Vou ficar um mês de férias para. Não, ele terminou ali, recuperou 1, 2 dias e já voltou para os treinos. E os treinos pesados, viu? Então, ou seja, só quem tem uma alimentação como a do Medeiros, com carne, é que consegue fazer isso. Porque provavelmente os outros que comem muito gel se inflama demais. Tá todo inflamado, tem que passar tudo aquilo ali, né, aquelas dores e tudo mais. Ele não, ele já consegue justamente pela dieta. Aí a gente alia com o jejum, que jejum, né, também ajuda nessa recuperação, e a gente manda ver e vai. Eu falo para ele, vai sem medo, vai tranquilo. Sensacional. E já conectando com outro ponto que você conversou antes também, você comentou que ele, para a maioria das pessoas iniciando, você indica 60% das calorias, né, de gordura e 40% das calorias de proteína. Isso aí dá mais ou menos 1 grama para 1 grama, vamos botar assim, né, um pouquinho menos de gordura, um pouquinho mais gramas de proteína, talvez 0,8 para 1. E você falou agora que o Medeiros comeu 1,5 kg, 1,2 kg Aquilo do de zero. carne bem gordurosa e manteiga ainda. Para um atleta, você indica mais ou menos começar com qual é a porcentagem de gordura e proteína, mais ou menos? Essa porcentagem de 60-40 é uma porcentagem bacana que eu gosto de utilizar. Mas aí depende, Antônio. Porque tem alguns atletas que eles vão se beneficiar, por exemplo, de comer mais gordura. Então, assim, vai ter. Tudo na nutrição é um depende, né? Então, muitas vezes a gente precisa colocar um pouco mais de gordura, principalmente se esse atleta ele tem um percentual de gordura muito baixo, ou se ele vai fazer uma prova no extremo frio, isso também interfere. Então, se tem atleta, por exemplo, o Medeiros tem 9% de gordura. Ele, num lugar frio, para ele não é vantagem. Ele precisa ganhar gordura. Então, é que ele não vai fazer nenhum treino no lugar extremo frio. Mas se ele fosse fazer uma prova onde tivesse neve, eu precisaria engordar ele. Eu precisaria que ele ganhasse gordura para que ele não saísse em desvantagem com relação ao frio. Porque quanto mais gordura o atleta tem, mais ele, né, segura ali o calor. Então, por isso que depende.
quando eu vou fazer uma estratégia para um atleta, eu preciso perguntar que prova que você vai fazer, que tipo, né? É de montanha, é reto, é bicicleta, é natação, você vai nadar, o lugar que você vai nadar é frio, não é? Porque dependendo do atleta, a gente precisa aumentar no aporte de energia para ver se ele ganha até peso e às vezes fracionar mais a dieta. Então, se o atleta precisa emagrecer, muitas vezes a gente faz 24 horas, né? Faz uns jejuns, protocolos de jejum, mas se o atleta precisa ganhar um pouco de gordura por conta dessas condições, aí a gente às vezes fraciona em 3 refeições, 2 refeições. Por isso que cada prova é uma estratégia diferente. A base da dieta é sempre a mesma, mas a estratégia ela muda de acordo com o tipo de prova. Outra coisa importantíssima para o atleta também, quando a gente não fala só da parte dos macros, a gente tem que pensar nesses micros que são os sais minerais. Então, atleta que tem dieta cetogênica ou acetocarnívora, que produz a acetose, que está com a insulina baixa, tem uma tendência a ter uma desidratação mais rápida. E aí a gente não pode descuidar da hidratação. A hidratação para o atleta é o ponto mais importante até que comida. Então, ele pode ficar lá 2, 3 dias sem comer, mas ele não pode desidratar. Porque a desidratação, ela pode até levar a óbito, esse atleta, que a gente chama isso de hiponatremia, que é a redução do sódio. Então, a gente tem que pensar nesses pontos, 60% de gordura, 40% de proteína, mas a hidratação a gente tem que pegar no pé. Eu falo, pega no pé, sentiu sede é porque já está desidratado. E outra coisa, não é só água, tem que colocar. Então, o Medeiros, por exemplo, ele só toma, o que ele toma tem que ter sais minerais. Tudo que ele tá fazendo o uso. Então, para atletas que vão fazer longa distância, se tá muito calor, porque eu falei muito frio, mas se tá muito calor, é hidratação em cima de hidratação. Então, eu vou dar o exemplo do Ultraman, do Mundial de Ultraman. Ele fez em jejum, um calor infernal, e eu tava ali no apoio, e aí eu ia medindo também o calor, né? E às vezes eu tinha que dar cápsula de sal para ele a cada 20 minutos, cada 30 minutos, né? E também bebendo. Então, eu diluía também aquele eletrólito no líquido. Então, ele ia bebendo, tomando as cápsulas de sais. E aí teve uma outra prova que a gente fez, que aí foi o erro da equipe mesmo, porque a gente não conseguiu dar hidratação no ponto que tinha que dar hidratação, ele desidratou. E aí, o atleta, na hora que ele desidrata, aí ele tem uma dificuldade muito grande de hidratar e só se hidrataria se colocasse soro, que dentro de uma prova dessa não pode fazer isso. Mas assim, ele desidratou, que foi a de Key West, também um calor extremo. E aí, assim, óbvio que a gente conseguiu contornar tudo aquilo, né? Tava com o médico junto e tal. Mas assim, o ponto importante é a hidratação. Muito mais até do que a gente ficar assim, 60%, 70%. Hidratou, deu gordura acima de 60%, tá ok. Porque até a proteína, muitas vezes, ela vai ser normoproteica, que é ter menos de 25%, né? Porque a gente precisa de energia. Então, dando energia para esse atleta, vai numa boa. Sensacional. E para atletas que não são atletas profissionais, mas vamos supor uma pessoa média aí que corre todo dia 5 quilômetros a 10 quilômetros e malha basicamente 5 vezes na semana. Você daria uma dica parecida de estar sempre se hidratando com água com sal e tomando eletrólitos diariamente também? Sim, todo mundo que inicia, tá sendo, como você falou, uma pessoa comum, como eu e você, que vai na academia, faz ali uma corridinha, tá? Todo mundo vai precisar, pelo menos nas primeiras 8 semanas, de ter uma hidratação com sais minerais até o corpo entrar em equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Então, a partir do momento que entrou em homeostase, a gente consegue dar uma liberada um pouquinho ali e tal, dá até para colocar um salzinho na água, mas as primeiras 8 semanas a gente vai precisar de sódio, magnésio e potássio. A gente vai precisar, porque é um processo que está acontecendo no nosso corpo, a gente está adaptando, né, aquilo ali. Às vezes as pessoas falam, meu intestino não está funcionando, não está hidratando. Não é só sódio.
Não é só botar sal dentro da água. A gente precisa do magnésio. O magnésio também ajuda no trânsito intestinal. Então, muitas vezes, os erros que as pessoas têm dentro do início de uma dieta carnívora são por pequenas coisas que não está fazendo. São por detalhes, porque não está se hidratando de forma correta, não está fazendo essa hidratação, não está comendo gordura direito, né? Então, as pessoas comuns, elas também têm que ter uma orientação dessa. A gordura, ela é a parte mais importante, é o percentual maior da dieta. Depois vem a proteína, e se a pessoa faz uma animal based, por exemplo, com frutas, né? Aí entraria no máximo 5% de carboidrato ali na dieta e pronto. Mas o fator principal para quem faz dieta carnívora é a gordura. Pronto, então aliando a gordura e os eletrólitos nas primeiras semanas, vamos supor que passou dessa fase. Quando a pessoa é muito ativa, vamos botar essa mesma média, né? Correr todo dia entre 5 a 10 quilômetros e malhar 5 vezes na semana. Você Uhum. mesmo assim indica tomar os eletrólitos ou para depois das 8 semanas? Ou analise e vê como é que se sente? Analisa, é, analisa. É sempre a gente precisa fazer uma análise, porque corpo humano, cada um é diferente, né? Cada um por isso que a gente pede muito feedback para o paciente, né? Então, cada corpo vai funcionar de uma forma. Então, analise. Eu sempre gosto, Antônio, de falar, ó, toma sais minerais sempre. Mas sais minerais sempre, às vezes, custa, né? Porque hoje em dia você vai comprar bons sais minerais que não tem açúcar, não tem nada, ele tem um custo mais alto, né? Então, assim, é sempre bom avaliar. Às vezes, reduzir. Ó, você vai tomar, mas você vai reduzir. Ou então fazer um caseirinho ali, né? Que usa um sal light, né? Que tem mais potássio. Compra uma cápsula de magnésio, mais o salzinho. Dá para fazer um caseirinho, sim, né? Para quem está querendo iniciar ou está querendo manter, mas a hidratação com os sais minerais é importante. É importante. Mas aí a gente analisa. Vai manter? Não vai manter? Tudo a gente precisa entender nosso corpo. Eu estou falando aqui como se eu estivesse atendendo um paciente, mas a pessoa se conhece. Quando você está fazendo uma dieta carnívora, que você começa a ver o que seu corpo está respondendo, você começa a ter esse entendimento. Está fazendo dieta carnívora, deu dor de cabeça? Estou desidratado. Tá fazendo dieta carnívora, xixi, ai, meu xixi tá com um cheiro muito forte. Bebe água. Provavelmente você não tá bebendo água. Óbvio que o xixi também às vezes com aquele cheiro mais forte, porque você tá em cetose, né? A cetose no início a gente perde bastante ali na urina também, né? Então, ou seja, é fazer a hidratação correta. Eu acho que o principal da dieta carnívora, além de você comer carne com mais gordura, é a hidratação. Hidratou, você tá muito bem, tá acima. Aí depois é fazer lapidação de dieta. Aham, eu vi até um vídeo do. E eu leio muito também Uhum, tudo que ele escreve, o Dr. Eric Westman, né? Não sei se você uhum, já ouviu falar dele, mas ele é um pesquisador da Universidade de North Carolina, Chapel Hill, e ele tem uma clínica onde ele atende há mais de 20 anos pessoas aham. que fazem dieta baixa em carboidrato. E Ah, eu que nunca vou me legal. esquecer um dia que ele falou que a maioria das pessoas que entra numa dieta carnívora ou cetogênica ou low carb tá tomando pouco sódio. Então, se você tem algum problema, a primeira coisa para você ver é Primeira se você está coisa, tomando pouco sódio. exatamente. Se você, qualquer coisa que você tenha, sentiu. A dor de cabeça é a principal para muitas pessoas. Ah, senti dor de cabeça. Então está hidratado, não tá fazendo uso, porque que a gente tem a hipoglicemia, que é a redução da glicose, a gente tem a hiponatremia, que é a redução do sódio. Então, a hiponatremia, muitas vezes, ela tem alguns sintomas parecidos com a hipoglicemia, mas a gente começa a ter alguns sintomas que você precisa repor sais minerais. Não tem jeito. Tem que fazer essa reposição, porque senão começa. Aí fala assim: ah, a dieta carnívora não deu certo. Não é que ela não deu certo, ela deu certo. Você que não soube fazer o manejo de forma correta. Seja porque comeu muito pouca gordura, né? Fazendo sua dieta carnívora com carne magra, seja Sim, porque fez a dieta carnívora, mas todo final de semana bebia ou comia um pedaço de bolo, ou porque não é. tomou, não se hidratou.
Antônio, essa coisa que você falou, né? Comia uma coisa, né? Fazia muitas exceções. É muito engraçado, às vezes, quando o paciente, né, chega por retorno. Eu falei, aí, como é que foi? Fez a dieta certinho? Fiz. Poxa, mas não emagreceu, não teve nenhum. O que que aconteceu? Aí você vai apertando, apertando. Aí, não, porque eu fui na casa da minha tia, eu comi um pedaço de bolo. Porque eu saí no final de semana, tomei cerveja. Aí, assim, é óbvio que a gente não vai conseguir ter um resultado. Então, assim, se não comer gordura, se começar a tirar muitas exceções e se não fizer hidratação, a gente não vai ter resultado realmente. E aí não adianta culpar a dieta carnívora. A culpa não é da dieta, a culpa é que a pessoa não está sabendo fazer o manejo da dieta de forma correta, por isso que ela não está tendo resultado. Resultado tem. Uhum. E em relação à quantidade de sal, você indica, o Eric Westman indica entre 5 a 7 gramas de sal por dia. Por Você diria dia. que nesse ballpark aí? E se for atleta, mais. Até uns Uhum. 10 porque vou voltar, por exemplo, do Medeiros. Medeiros fez um teste de suor há um tempo atrás, lá nos Estados Unidos. Aí, né, você está nos Estados Unidos. E aí, esse teste de suor, ele recebeu até uma carta do laboratório, falou, ó, apenas você e um outro atleta perdem muito sódio no suor. Então, assim, é uma preocupação por ser atleta, é uma preocupação grande. Então, tem que fazer uma reposição maior de sódio. Então, o atleta. E outro, se treinar em lugar quente, tem que repor mais sódio. Então, assim, para o atleta, chega às vezes até em 10 gramas. Entendido, entendido. E a outra coisa que eu queria conectar com o que você falou antes, né? E depois eu quero fazer uma parte de bate-bola, jogo rápido, de Aham. quebrar mitos da nutrição. Mas a última coisa que eu queria conectar é: você falou que a Ana melhorou a performance, né? Com uma dieta carnívora e também melhorou dos sintomas intestinais dela. Você falou que o Medeiros também melhorou a performance, a saúde, vitalidade com a dieta carnívora. Você falou que você melhorou também sua saúde com a dieta low carb. Você não comentou se era carnívoro ou não, mas É, é eu até já. uma. Eu Até eu queria assim, né? saber. Porque eu já passei em todas as vertentes, né, da dieta. Eu Uhum. comecei com low carb, depois eu fui para cetogênica. Hoje eu estou nas vertentes da carnívora. Eu não sou uma pessoa que faz dieta carnívora estrita. Eu faço pontualmente. Tem momentos que eu quero fazer dieta carnívora estrita. Aí eu fico ali uma semana, 15 dias em carnívora estrita. Mas assim, se você me perguntar qual que é mesmo a dieta, que maior parte do tempo que eu fico é numa animal based, ou seja, eu gosto de comer carnes em geral, ovos e às vezes eu como fruta. Eu como porque as pessoas falam, mas quando você come fruta? Eu como uma fruta de vez em quando. Então, assim, a cada, sei lá, tô com vontade de comer fruta. Eu vou lá e como. Hoje eu não me prendo por causa disso. Só que, assim, a minha alimentação hoje, ela é uma vez ao dia. Então, e assim, eu tenho preguiça de ficar fazendo um monte de coisa. Então, eu vou lá, eu compro uma carne, geralmente, ou é carne bovina, ou é um frango, que eu coloco na airfryer, fica pronto, e é aquilo ali que eu como. Então, assim, hoje, atualmente, a maior parte eu estou fazendo com animal base, que eu como uma fruta por semana, uma fruta a cada 15 dias, mas é uma refeição só com um tipo de carne. Só o peixe que eu não tenho costume de comer, porque como eu moro no sul de Minas Gerais, então aqui a gente não tem mar, não tem. Mas assim, eu gosto, mas não é uma coisa que eu tenho costume. O que eu mais como hoje é a carne bovina, frango e costelinha de porco. Isso é o que mais. Porque é uma coisa só, eu boto na airfryer e fica pronto, já facilita a minha vida demais. Perfeito, e é importante não ficar beliscando durante o dia, né? Ficar ali incitando a insulina, estimulando é a palavra certa, a É, insulina a todo momento. Eu também já percebi que comer uma vez no dia eu sempre me sinto melhor não, e muito bem, acordo com a mente mais alinhada, mais clara. Mesmo já é. sendo clara, se eu comer de noite, eu acordo mais disposto. Eu, Sim, eu já consigo perceber isso. acostumei, né? A gente acostuma, né, a comer uma vez por dia, e aí você tem tempo de fazer um monte de coisa, porque como eu, né, falei para você, eu estava na minha correria aqui antes da gente entrar, né? Ou seja, a gente consegue fazer essa correria que a gente faz, né, da vida, da conta, eu, no caso, da conta de casa, da conta de filho, da conta de trabalho, da conta de um monte de coisa, porque você faz uma comida só e pronto, e as crianças também aqui em casa já está todo mundo acostumado,
Então, né, toma ali o café, depois almoça, mas é só uma carne, só uma coisa, não tem aquela comidança, aquele monte de prato para fazer, é um negócio só. É legal que você comentou isso, porque eu também percebo, e eu sou um cara que sou muito, eu diria, duro em mim mesmo, Uhum, né? Sempre no final da noite eu pergunto: será que eu fui produtivo bastante hoje? Será que eu fiz coisas bastante hoje para falar, aham, pô, o dia foi um dia interessante, um produtivo, dia que eu aham. produzi bem, produtivo? Aí eu penso: caramba, eu fiz isso, postei vídeo, eu estudei, tive reunião, fiz aquilo, rapaz, fiz um bocado de coisa. E mesmo assim eu penso que eu poderia fazer mais. Mas Então daria é tempo de sempre fazer mais. interessante. Daria tempo de É, fazer mais, porque você não está focado. Porque muitas vezes as pessoas, elas vivem para comer, né? Agora não, a gente come, mas assim, não é uma coisa que, nossa, eu tenho que comer. Se não, não, passou da hora aqui de comer. Eu tenho situações familiares em que dá o meio-dia, se a pessoa não comer, o mundo dela cai, né? Hoje é diferente, tipo assim, eu tô com fome, mas eu consigo me controlar, eu tomo uma água, tomo aqui né, às vezes um cafezinho assim para poder dar aquela relaxada. Eu consigo comer mais tarde. Tem pessoas não, que se não come ali dentro das 3 em 3 horas, a pessoa, o mundo dela acaba, não consegue fazer nada, né? exato. E a minha última pergunta antes do bate-bola, jogo rápido, Aham. é a seguinte, Letícia. Você comentou sobre o Medeiros, comentou sobre a Ana. Tem algum. Você está vendo também os seus pacientes, né, em geral, melhorarem com uma dieta carnívora ou uma dieta de baixo carboidrato? Se sim, você tem alguma história para contar para gente que seja legal? Olha, eu vejo assim muitos pacientes, a maioria dos pacientes que fazem a dieta certa com remissão de várias doenças. História legal eu tenho várias para contar, mas tem uma que ela me chamou muita atenção e nem era meu paciente, era um tio de uma paciente. E essa história é o seguinte: essa paciente minha, também atleta, ela tinha um tio que estava assim na beira da morte com diabetes. Os médicos já tinham dado assim, ó, vamos só contar o dia dele porque, né, ele não vai passar, né, de 1 ano. E aí ela começou a fazer dieta comigo e esse tio dela era atleta. E aí o tio dela doente, ela falou assim, tio, vamos fazer a dieta junto comigo. E aí ele começou a fazer a dieta junto com ela. Em 1 mês, ele melhorou. Ele, óbvio que não conseguiu ter a remissão do diabetes, porque já era um diabetes muito avançado, era diabetes tipo 2, mas estava muito avançado. Mas ele que estava acamado, ele voltou a pedalar. E aí ela falou assim, Letícia, o meu. Aí ele mandou um áudio para mim, me agradecendo que eu trouxe vida para ele. Eu nem conheço ele. Ela foi, eu fui, né, dando as dicas para ela, ó, você vai fazer isso com seu tio. E assim, você imagina o quanto isso é uma coisa que traz uma satisfação para mim como profissional. Que uma pessoa que estava para morrer, de repente ela melhora e volta a pedalar, cara, isso não tem preço que pague. Isso é algo que dá uma satisfação de ver assim, se pelo menos, vamos supor, se eu morrer hoje, eu já estou satisfeita que eu consegui salvar a vida de uma pessoa que estava totalmente desacreditada. Ou seja, com a medicina moderna, com toda essa modernidade que a gente tem da medicina, ele estava para morrer e de repente, com a alimentação, com comida, com carne, com gordura, a pessoa volta a viver, volta a fazer as coisas que gosta. Não tem preço que pague. Essa história, assim, é uma história bacana. Não foi de um paciente, mas indiretamente foi uma ajuda muito boa que, né, eu consegui chegar até ele. E não tenha dúvidas que eu não tenho dúvidas que tem muito mais histórias. Se a gente quiser ficar aqui e fazer um podcast Nossa, só eu contando só de história, a gente história. consegue. Tem muito, porque assim, né? Eu já tenho só de low carb, né, 11 anos, mas só de profissão como nutricionista, 21. Então, assim, histórias, dá vontade de escrever um livro das histórias dos pacientes, porque Ah, é uma boa ideia. é uma boa ideia, porque é muita história de paciente. Não, eu recebi outro dia um e-mail da esposa com o marido, ela contando
era um e-mail gigante, eu li aquele e-mail, até chorei. Então, assim, tem muita história bacana que a gente conseguiu ajudar essas pessoas a melhorar a saúde. Isso não tem preço. Isso é uma coisa que a gente vai chegar no céu e falar assim, ó, obrigado pela oportunidade de ter ajudado as pessoas. Maravilha, sensacional. Quase me emocionei aqui, Letícia. É muito bom. Agora vamos para a reta final aqui da nossa entrevista. A gente já está conversando Tá, há mais de uma hora, então eu sei que você é uma mulher ocupada. Vamos fazer uns bate-bola, vamos jogo lá. rápido, rapidinho. Você pode responder o mais rápido possível. Eu queria quebrar alguns mitos da nutrição. Se eles forem mitos de verdade, vamos ver, tá? Tá. A primeira pergunta que eu tenho para você, você já tocou no assunto. A fibra é essencial para a saúde intestinal? Não. Não, é aquela coisa, a fibra só é essencial para quem come muito carboidrato. Para gente que faz uma dieta com base de proteína e gordura animal, a fibra é totalmente indispensável. A gente não precisa de fibra. Fibra é um carboidrato, né? Carboidrato não é essencial para gente. Por definição do que essencial significa, a fibra Sim, não é essencial. não é Perfeito. essencial. Vamos para a próxima. A gordura saturada, especialmente a gordura animal, é perigosa se for comida todo dia? Que isso? A gordura, como eu disse aqui no podcast todo, né? Ela é o principal na nossa dieta. A gente precisa de gordura. E a gordura animal é o que é mais próximo do que a gente, né? Nossa gordura. Então, gordura saturada pode comer, né? Tem outros tipos de gordura, a gente tem, né, os ômegas da vida, mas a gordura saturada, ela é importantíssima para a nossa saúde. Maravilha. Vamos para a próxima. A carne vermelha tem todos os nutrientes necessários para a gente viver e viver bem? Sim, sim, né? Tá igual aquele coisa que vai trocando. Você quer trocar? A carne vermelha, em especial as vísceras, elas têm todos os nutrientes essenciais para a nossa sobrevivência. Então, ou seja, se você está comendo só carne bovina, por exemplo, beleza, você tá super bem, né? E comendo as vísceras como o fígado, pronto, você já tem ali o seu multivitamínico natural e é só manter. Às vezes tem pacientes que falam assim: ah, meu filho só come carne, o que que você acha? Eu falei: eu acho que ele tá certo. Não precisa, não precisa se preocupar com vegetal. Maravilha. Em falar em vegetal, óleos vegetais industrializados são saudáveis? São melhores do que a gordura saturada? Meu Deus, esses óleos são veneno, né? Então, óleos vegetais, por favor, tire da vida, não consuma, salvo pelo o azeite de oliva, né? Mas os outros, tipo os refinados da vida, esse daí, ó, elimina. Maravilha. Vamos para a próxima. Já estamos quase acabando. O sal causa hipertensão? O sal causa hipertensão, ele causa uma hipertensão momentânea, mas não é ele, porque quando você come o sal, você tem uma tendência a aumentar. Mas para você ser hipertenso por causa do sal, não. Porque aí a gente, muito mais o açúcar, né? Então, assim, quando você tem um aumento agudo da tua pressão porque você tomou o sal, normal, ele vai subir, depois ele desce. Agora, falar que o sal vai te deixar hipertenso, não. O açúcar, a obesidade, isso sim são situações, né? Obesidade, comer comida industrializada, isso sim vai te causar um grande problema. E é como você até comentou, né? Em pessoas que fazem uma dieta baixa em carboidrato, a gente vai prender menos sal, magnésio e potássio, né? Já que a insulina vai estar A mais gente baixa. perde, Exato, a gente retém menos. Então, a pessoa que está obesa, que está diabética, provavelmente está com a insulina extremamente elevada a todo momento e também acaba retendo mais sal, correto? exatamente. Aí você tem uma retenção por essa insulina. Então é aquela coisa, né? O sal ele causa um aumento agudo da tua pressão, mas depois ele estabelece. Agora, se você está comendo sal e está mantendo, você pode rever toda a sua alimentação, que provavelmente você está comendo um monte de coisa errada, muito açúcar, outra coisa, muito álcool também, a pessoa, né, tá bebendo demais. Hoje em dia isso é um grande problema no mundo inteiro, né, o alcoolismo. Então, ou seja, vai parar de culpar, é igual coisa, culpar a carne
pelo que o pão fez, né? Não, não vai culpar o sal pelo teu estilo de vida errado. Perfeito. Temos só mais duas aqui. Jejum nos faz perder músculo. Ah, tem uma história bacana, eu acho que foi até do Dr. Souto, né? Qual o sentido, né, do nosso corpo pegar o nosso músculo se a gente está cheio de gordura para utilizar? Então, ou seja, o nosso corpo ele vai utilizar a fonte energética. A fonte energética, ela é a gordura, né? É óbvio que se você for ficar 200 anos em jejum, aí você vai perder gordura e vai perder músculo. Mas assim, fazer jejum. E assim, as pessoas têm que ter em mente, Antônio, que jejum prolongado é acima de 36 horas. Até 36 horas você está dentro de um jejum fisiológico, está dentro do normal. Então, assim, você não perde músculo. E outra coisa, você tem uma tendência a aumentar a sua cetona. Aumentando a sua cetona, você também, o seu corpo não utiliza sua massa magra para gerar energia. Isso daí é um grande mito. Perfeito. E comer de 3 em 3 horas realmente acelera o metabolismo e é indicado? Só para rato, que mais? Para vaca. Para gente não. A gente tem que comer, né? Na nossa fome. Tá com fome significa, é óbvio, né? Se você tá comendo muito carboidrato, você vai estar com fome o tempo inteiro, porque sua insulina está sempre elevada, né? Só que é o seguinte, se você está comendo uma alimentação rica em proteína e gordura, você vai ter fome ali, vamos pensar, no máximo 3 vezes por dia, que seria café da manhã, almoço e janta. Mas o normal é a pessoa só alimentar almoço e janta. E como a gente faz, né? Eu e você, 24 horas. Come bem e pronto, né? Então, essa coisa de comer de 3 em 3 horas é para bicho. A gente não precisa disso, não. Perfeito, perfeito. Letícia, muito obrigado pela essa conversa, foi sensacional. Eu costumo falar, se o vídeo tiver mais de 20 mil visualizações, eu sempre gosto de chamar a pessoa de volta, só para a gente botar uma meta aqui. Se você aceitar mais de 20 mil Eu views, já aceito. está convidada. Ó, Muito galera, vai obrigado, Letícia. assistindo. Isso aí, Antônio. Obrigada a você, foi um prazer. Ah, e deixa eu só mostrar aqui o livro, né? O Poder da Carne, o livro que eu escrevi com o Medeiros. Então, toda essa história do Medeiros que eu contei aqui, tá tudo aqui no livro também, tá tudo explicado. Então, a gente tem desde quando ele iniciou, tem uma parte técnica também da dieta carnívora, e no fim, todas as provas que ele fez até o ano passado, né? Que agora a gente vai ter que escrever novas histórias dele como atleta carnívoro. Então, aqui, ó, O Poder da Carne é o nosso livro, meu e do Medeiros. Perfeito. Você manda para mim o link, Letícia. Eu vou botar aqui na descrição. Tá, O mando. Instagram da Letícia também está aqui na descrição para quem quiser ir lá seguir ela. Eu mais do que indico seguir ela. Se você tiver qualquer outro link também que você queira falar agora, que você queira fazer o marketing nas redes sociais, faz. E aí estamos bem por hoje. Isso aí. Bom, a minha rede social é o Nutri Letícia Moreira, né? Ali tem ali o meu curso de dieta carnívora, tanto para profissionais quanto para iniciantes. Tem também o livro que é vendido pela Amazon, né? O link do livro. Eu faço consulta online para todo lugar do mundo. Então, assim, tá dentro do planeta Terra, estou fazendo consulta. Consulta online, tem vários pacientes fora do Brasil. E é isso, tem a minha assessoria também com o Medeiros, que a gente, além das consultas, a gente tem uma assessoria, né, para assessorar os atletas. Então, ou seja, tudo vocês encontram ali no meu Instagram. Perfeito. Letícia, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.